bem, depois desse encantamento todo aí, né? Realmente tá emocionante, viu, Marcos, estar aqui com vocês, viu? Tá muito lindo, tô amando, assim. E agora a gente tem o pesquisador Rômulo Cunha da Silva Júnior, que vai falar do seu trabalho com o tema Os Desafios Sociais e Emocionais do Ensino Remoto. Relato de um professor em tempo de pandemia. Rômulo, é com você. Olá, gente, bom dia. Vocês estão me vendo? Que eu não estou me vendo. Estamos, Rômulo. Ah, Marcos. Perfeito, o áudio está perfeito, estamos te vendo. Perfeito. Eu, Estamos vendo, infelizmente, só está não estou vendo perfeito. vocês. Eu estou vendo só o... Não tem problema, só tão Pronto, tranquilo. Pode. pronto. Então, mais uma vez, meu nome é Rômulo Cunha. Bom dia a todos. O meu trabalho tem esse tema, Desafios Sociais e Emocionais do Ensino Remoto, um relato de professor em tempo de pandemia. No caso, sou eu. A minha introdução eu comecei falando da ambiência desse estudo, desse breve e simples estudo. Eu sou professor substituto desde 2018. Eu trabalho neste ano em duas instituições do ensino fundamental 1, né, que o pedagogo vai do infantil até o quinto ano apenas. Eu sou professor regente A, no linguajar da escola pública, é o professor que tem maior carga horária em sala de aula, e eu sou professor regente B nas turmas de quarto e quinto anos. Eu sou regente A no primeiro ano, que é o período de alfabetização, e eu desempenho maiores ações voltadas para a alfabetização nessa turma, em termos de carga horária, e regente B, que é um turno e algumas horas nessas duas outras turmas. Esse ano saiu o decreto municipal de número 14.611, em que as escolas públicas de Fortaleza, ela entrou em sistema de ensino remoto e optou por alternativas de ensino. Então, a gente, na nossa luta por transformar esse período o mais significante possível, usamos as ferramentas WhatsApp e o Google Formulário como esse ambiente educativo. E é um processo constante de adaptação, tanto em termos de mídia, como em termo profissional, de nos adaptarmos às tecnologias desses meios de comunicação e também de aplicativos de edição de vídeo, edição de tela, e etc. O meu objetivo ele é elencar e refletir sobre as diversidades que eu percebi durante esse período de ensino remoto. Tanto, inicialmente, que é o acesso à internet, que é o primeiro passo para isso, até as questões referentes à inteligência emocional no sentido das nossas relações interpessoais e com este meio tão novo, certo? Então, antes de começar falando sobre cybercultura, o uso da internet e o ensino remoto, eu penso muito sobre o não acesso à internet no Brasil, apesar de, para a maioria de nós que estamos aqui, a internet e as tecnologias ser elementos de fácil acesso, para a maioria expressiva do Brasil, isso não é um fato. Então, nós temos 46 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, isso se configura bastante pessoas, e apenas 4,5% das pessoas, apenas não, né? Então, esse número de 4,5% de pessoas em todo o país não tem acesso à internet, mesmo que eles queiram, porque o seu espaço social, o seu bairro, não permite esse acesso. Eu digo isso por mim, no meu bairro onde eu estou, apesar de ser próximo da Universidade Federal do Ceará, o meu bairro tinha baixíssima conexão à internet, e com o tempo, com a demanda, veio outras operadoras que proporcionaram uma banda larga maior, certo? Aí nós chegamos à parte de cybercultura, né? O cyber ligado à internet e cultura é como nós nos relacionamos com o meio e com as outras pessoas através deste meio. Então eu trouxe alguns conceitos de Silva, que ele diz que a cybercultura é um modo de vida dentro desse cyberespaço. Então, a questão do chegar até a internet, se relacionar com essa internet, se relacionar com os meios que essa internet proporciona e se relacionar com as pessoas através disso. E isso é um processo de construção, porque ele é novo, porque nós somos primordialmente presenciais, o contato físico, visual, direto com as pessoas, e nós estamos há bastante tempo, desde os anos 70, se eu não estiver enganado, com esse conceito de cybercultura, e apesar de começar nos anos 70, o acesso a esse cyberespaço ainda é muito
desigual, principalmente aqui no Brasil. E Lemos e o Levi, eles falam que essa cybercultura é a comunicação que existe hipertexto, interatividade e multidirecionalidade. Então, nós precisamos ter habilidades para trabalhar com isso, de pesquisa, de organização, de foco. Então, não é uma coisa assim, não é tão simples assim. Então, exige da gente muito domínio deste meio, e nós estamos vivendo, nós, enquanto eu falo de escola pública, nas minhas, que eu estou atuando atualmente, nós estamos aprendendo a lidar com isso. A inteligência emocional, usando o livro de Goleman, ele fala que é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, nos motivando e gerindo impulsos dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Eu trouxe essa parte porque nós somos humanos, humanos são regidos pelas suas emoções, como já foi falado no grupo 1 e falado agora no grupo 2, nos trabalhos a gente vê a parte humana inteligente emocionalmente muito latente, então isso ainda é uma caminhada que nós temos que ter nesse mundo que valoriza tanto o razão, na verdade não o raciocínio, mas a razão, o cognitivo, o trabalho braçal, as respostas e os resultados. Então, nós somos neurologicamente capazes de nos adaptar a toda e qualquer circunstância, apesar das nossas singularidades, e isso vem através do termo de neuroplasticidade, e a inteligência emocional, ela casa muito nisso, porque todas as nossas mudanças são mais significativas quando elas nos afetam positiva ou negativamente. É onde entra a inteligência emocional, não só no sentido eu comigo, mas eu com o próximo, e nessa relação de professor, escola, família e criança, nós somos um grupo de pessoas interagindo constantemente, e as nossas emoções devem ser educadas e entendidas por nós mesmos durante todo esse processo. Então, os pilares da inteligência emocional têm o autoconhecimento, a autorregulação, a automotivação, a empatia, as habilidades sociais e de relação. E isso nos leva também à fala de Wick, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. O que ele fala disso é a nossa capacidade própria de, diante de uma situação, permitir que nós aprendamos, apesar de sair totalmente da nossa zona de conforto, ou nós podemos ir para o caminho reverso e, entre aspas, mais fácil, que é o de negação e querer estar no estado mais confortável. E isso, dentro da realidade que nós estamos educacional, é um problema, porque afeta diretamente a educação de todas as crianças, como o trabalho interno pedagógico. Porque nós temos profissionais abertos e propícios a buscar o melhor, e nós temos profissionais ainda muito enraizados no que ele sabe, no que ele já fez, e tem um estado de negação muito à frente, ao invés desse estado de crescimento e de melhorar as suas práticas. O que me leva à BNCC e ao Instituto Ayrton Senna, certo? Esses dois documentos, eles pautam em sua escrita essas competências socioemocionais. A BNCC, ela diz que o sujeito ele deve ser capaz de se comunicar, ser criativo, ser analítico, crítico, participativo e aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. E isso mobiliza muito mais capacidades socioemocionais do que habilidades cognitivas, as habilidades da dita razão, porque é como nós nos relacionamos com os nossos ambientes. Certo? E nesse caminhar, nós temos várias instituições de educação, vários profissionais, vários autores que se propõem a trazer a sua visão e a sua colaboração nessa parte, na educação, eu estou tomando essa área da educação, das habilidades emocionais dentro do processo educativo. E o Instituto Ayrton Senna, ele organizou, baseado em todos esses estudos anteriores, como de Goleman, de Dweck, sobre a nossa inteligência emocional, e levando isso para a educação, o Instituto Ayrton Senna criou essas macrocompetências que eu vou mostrar agora para vocês. São 5 macrocompetências, e essas macrocompetências, elas estão enraizadas, cada uma, com suas competências socioemocionais. Então, nós temos, relacionando a Goleman, nós temos autogestão, que é bem semelhante ao que ele propôs. Autogestão, engajamento com os outros, a amabilidade, que dentro dela está a empatia, falado por Goleman, a resistência emocional,
no caso, atualmente, desse ensino remoto e das nossas dificuldades em relacionar com isso, está a tolerância ao estresse, que é a nossa habilidade de ver uma situação estressante, que é aquilo que nos desequilibra, e lidar com isso da melhor forma possível, certo? E, por último, a abertura ao novo, que casa muito com a BNCC, quando ela traz, porque a BNCC não traz especificamente uma organização sobre as nossas competências socioemocionais, mas ela diz que ela é muito relevante. E nós chegamos aqui, mais ou menos, ao resultado, né? Mais ou menos, perdão de dizer esse termo, mais parcial, porque nós ainda estamos no processo de ensino remoto. Então, na minha turma de primeiro ano, a participação mensal, diante dos dias, porque tem as intercorrências familiares do dia a dia, nós temos mais ou menos 10 participações de uma turma de 20, então é metade. E diariamente eu tenho no meu grupo, eu falo eu, que eu sou professor, mas não pertence a mim. São 5 participações diárias, mais ou menos. E na minha turma de 4 e 5 anos, onde as crianças conseguem ser um pouco mais autônomas, porque já sabem manusear as tecnologias, apesar de nem todas terem a tecnologia própria, eu tenho a participação média semanal de 15 participações. Eu tiro isso pelos formulários do Google, que nós temos as respostas lá, então dá para ver quem participou ou não, mas no WhatsApp o feedback é muito baixo. Por quê? Entre as falas ditas pela família e pelas crianças, o aparelho celular pertence aos pais, que trabalham o dia todo, ou pertence a um adulto que não deixa a criança estar com esse aparelho no momento que ela acha mais oportuno, é sempre regrado pelo tempo, o uso da criança, a interação dessas crianças maiores no sentido de mais autonomia com o aparelho celular, que é a fonte que eles mais acessam, esse tempo de acesso ao aparelho é regido pelo tempo do adulto. Então, depende de como o adulto disponibiliza para a criança, se é de livre acesso ou não. Mas, como o formulário do Google é mais pontual, a família tem um tempo de ir lá e deixar a criança ou responder por ela. Infelizmente, nós não temos acesso a quem responde. Nós temos acesso à resposta, infelizmente. Aqui eu trouxe só para mostrar um pouco a minha organização de contar participação, de presença e de dar esse feedback constante às famílias, para eles terem noção que nós estamos acompanhando sim, e que é muito relevante essa participação contínua. Outras razões que afetam algumas razões, na verdade, que afetam a participação dos discentes, como eu falei anteriormente, a ocupação familiar, o trabalho, a busca pelo emprego, que essa pandemia, o grau de desemprego foi imenso, infelizmente, o acesso à internet ou dados móveis, geralmente a internet é compartilhada com o vizinho ou de algum familiar, os dados móveis é um dinheiro que eles depositam no celular, no chip, para ter esse momento curto e que o tempo é muito curto, então tem que ser uma atividade planejada, botar crédito para ter acesso, e isso é um bloqueador das participações mais efetivas. Então, acesso ao equipamento adequado, acredito que quase nenhum acesso ao computador é mais pelo celular, e tem que ver como é a situação desse aparelho celular, porque apesar do aparelho celular ser um boom mundialmente, mas não é um bom para todos, porque o mundo é desigual e a nossa capital não é distante disso. A adaptabilidade à nova realidade. Nós estamos numa situação que ninguém esperava e muito mais pais e crianças de ensino remoto, de ensino presencial, foram convidados inesperadamente a estar no ambiente virtual. E ainda mais um ambiente virtual em construção, tanto por nós professores, quanto pela gestão, quanto pela Secretaria Municipal, né, porque são crianças de ensino fundamental 1, então a criança da maior faixa etária tem 10 anos, então não houve anteriormente, nós não tivemos essa oportunidade de planejar ambientes virtuais adequados. Tanto que não é AD, né, é ensino remoto. Nós não temos um ambiente fixo, programado, planejado, pensado pedagogicamente para receber e acomodar todas as informações. Aí eu puxo para a parte pedagógica enquanto professor, enquanto eu observo os meus colegas, certo? Então, inicialmente, no ensino remoto, a participação dos professores no grupo não era obrigatório, né? Então, houve professores que, por questão de preservação de identidade, autonomia e tudo mais, autonomia não, mas de preservação da identidade, dos números, dos telefones, no caso, né? Então, depois disso, desse período de ser facultativa a participação do professor, não, as ações começaram a ser cobradas, as ações foram cobradas, e entrou, mais uma vez, esse conflito de professores que se adaptaram, ou que buscaram se adaptar, e professores que recuaram,
certo? Então, outro fator que não casa com saber espaço, saber cultura, é transformar ambientes virtuais em salas presenciais. Porque sala presencial tem a sua dinâmica e o ambiente virtual tem essa dinâmica, e o que aponta uma carência na formação do professor, do pedagogo ou de outras licenciaturas. É como nos prepararmos para o ambiente virtual. É um momento falho, delicado, pela grandiosidade da educação. E aqui, esse final, sobrecarga de ações, são tapas-buracos. Eu trouxe esse termo bem coloquial, porque na escola onde eu estou, nós, professores que estão mais à frente, eles acabam tampando os buracos daqueles que estão no mindset fixo, de recolha, de dificuldade de movimento dentro desses ambientes. Aí, as turmas, eu tirei uma organização das duas escolas, e como isso me afeta diretamente como professor. Na escola 1, que eu sou professor de primeiro ano, a turma pedagógica, a equipe pedagógica, ela foi muito colaborativa, ela foi muito ativa em estar presente, buscar estratégias coletivamente de acesso a essas crianças. Então, isso traz um ambiente de diálogo e de estratégia. Já na segunda escola, houve uma quantidade expressiva de professores em mindset fixo, mais se excluindo dessa ação e de buscar formas, o que criou um ambiente de diálogo menor. Então, são alguns professores que estão à frente. Por exemplo, eu adotei a turma inteira do quinto ano. Então, tem outras professoras adotando turmas inteiras de segundo, de primeiro. Foi uma forma dos professores com a gestão que estão mais dispostos a aprender nesse ensino remoto, a organizar e não deixar faltar nada ou o mínimo possível para o nosso público principal, que são as crianças e a família, certo? E eu ressalvo, pelo que eu observei nessa escola, que essa frente ela é muito tomada pelos professores substitutos. Acredito que seja pela nossa vulnerabilidade de trabalho, que nós estamos numa escola, depois em outra, depois em outra, e isso nos traz habilidades pela dificuldade de adaptabilidade e resiliência, certo? E as considerações finais que eu trago que o ensino remoto é um enorme desafio ainda, e nós estamos descobrindo como alcançar essas crianças da melhor forma possível no seu processo de aprendizagem em ambientes virtuais. E de forma colaborativa, porque eu só não faço nada e preciso tanto mobilizar os meus colegas, nós precisamos estar mobilizados, para mobilizar as crianças e as famílias, como foi dito no trabalho passado, que é aquela característica das metodologias ativas que o professor Rogério falou. Não é efetivo nem afetivo você trabalhar metodologias ativas quando você, professor, canal de mediação desse processo, não está envolto nisso de forma inteira. Então, desculpa a palavra, mas a hipocrisia não cabe nesse momento. Eu não posso trabalhar com ação na qual eu não acredito ou eu não entendo, que é mais na parte de eu não entendo e por isso eu não acredito. E terminando esse período pandêmico, ele reverbera diversas angústias e preocupações em todos os agentes, a família, as próprias crianças, nós, professores, e a gestão, porque é uma corrida para entender esse processo. Então, esse cenário promove, nesses agentes, que somos nós, ações e reações que influenciam, potencializam soluções ou criam obstáculos. É onde, mais uma vez, eu trago, retomando, a nossa inteligência emocional, de tornar esse processo, apesar de dificultoso para nós, professores e gestão, a escola, apesar de ser difícil para nós não deveríamos tornar isso difícil também para as famílias, principalmente pela vulnerabilidade socioeconômica que eles têm. Não é maioria, mas é expressivo. E aqui algumas referências, certo, do trabalho. E eu sou muito grato à atenção de todos vocês. Desculpa qualquer falha de formação ou de fala. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Rômulo. Muito obrigado. Passou do tempo e aí eu sem problemas. Cirlândia, eu acho que, viu, Rogério, a gente vai ter que acelerar os próximos por causa do tempo para a gente. Então vamos tentar agora evitar fazer perguntas, vamos deixar para o final, se for o caso, algumas considerações das apresentações de cada um,
porque se a gente for fazer, tá bem, Rômulo? Você não se incomoda não da gente? Nem um pouco. Aí a gente deixa para fazer tudo num bloco só, viu, Cirlândia? Considerações, observações, sugestões, etc. Então vamos passar para a próxima apresentação, por gentileza. Estou muito feliz em ver o Rômulo. O Rômulo foi meu bolsista durante muitos anos do laboratório. Eu tenho muita saudade do Rômulo. Assim, foi tantas pessoas que eu tenho saudade, Elisandra, que está aí, Rômulo, e a gente sabe que eles têm que voar, né? Que eles têm que buscar as vidas deles, buscar as possibilidades deles, mas eu fico honrado em ter, enfim, participado da vida do Rômulo, ser amigo dele, colega dele, e eu fico muito orgulhoso do trabalho que ele desenvolve. Vamos agora passar para o próximo trabalho, né, Cirlândia? Você pode chamar aí para a gente começar? Pegar aqui o microfone. Então, o próximo trabalho é da Ticiane Pinto Ferreira e Nicole Anne da Silva Andrade, com o tema O Lúdico e a Pandemia, trabalhando a ludicidade em período de isolamento social, relato de experiência sobre a Semana do Brincar, evento realizado pelo programa Célula e Brincamóvel, em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Está com vocês a bola. Obrigada, professora Silândia. Bom, todos estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Pronto. Estamos ouvindo. Tem só um pouquinho de eco, mas está ouvindo. Pronto. Como já foi apresentado, meu nome é Ticiane, eu e a Nicole Anne produzimos esse trabalho, com o tema Lúdico e a Pandemia, um relato de experiência sobre o nono Brincar na UFC, que é um evento realizado pelo programa Célula e Brincamóvel em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Nós somos alunas do curso de Educação Física, de licenciatura, do Instituto de Educação Física e Esportes da UFC. E somos também bolsistas do projeto Célula, do programa Célula, que é conduzido pelo professor Marcos Teodorico. E aí nós optamos na nossa apresentação por dividir nossa fala, eu e a Nicole. E agora ela vai apresentar um pouco para vocês sobre a introdução do nosso trabalho. Muito bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu vou começar aqui com a introdução. Como a minha colega disse, somos discentes do curso de Educação Física e bolsista do Projeto Célula. E nós montamos esse trabalho para vocês. Eu vou começar aqui com a introdução. O presente trabalho é um relato de experiência vivenciado durante o processo de organização, produção e realização do evento O Nono Brincar no UFC, que é aqui o nosso cartaz que a gente usou, né? Esse evento é um evento realizado em comemoração ao Dia Internacional do Brincar, que é o dia 28 de maio. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, né, o evento não pode ser realizado de maneira presencial. Então, nós adaptamos, realizamos de maneira remota. Fizemos uma semana inteira de atividades, né? Trabalhamos muito essa questão da aproximação das pessoas que a gente queria atingir, queria chegar. E optamos por essa questão online e remota, né? O Brincar no UFC, o Direito de Todos, é um evento para discussões e reflexões sobre o brincar e a infância em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Esse evento é um evento que traz reflexões sobre o tema do brincar, procurando disseminar a cultura lúdica e proporcionando um momento de lazer e um conhecimento sobre seu impacto social, científico e cultural. Ainda mais nesse contexto de pandemia, né, em que nós nos vimos muito afastados, né, e eu creio que para quem é brincante, que já nasce no nosso sangue, a gente sofreu muito esse impacto, para nós que trabalhamos muito essa questão do estar presente, do se fazer presente. Então foi um imenso desafio, não só pelas questões de saúde, mas também pela questão de organização, né, do evento. Esse nosso trabalho tem como objetivo mostrar que mesmo em um período desse de isolamento social, é possível levar alegria, ludicidade e diversão para a vida das pessoas. Bem como instigar os diálogos e reflexões sobre o jogo e o brincar, e como eles contribuem para a sociedade. Como eu falei anteriormente, né? O brincar, o jogo, a ludicidade são coisas que são intrínsecas, né? Eu sempre falo isso, que já nasce com a gente. Então, a gente fez questão de não deixar esse evento passar e trazer ele, aproximar ele das pessoas que a gente sempre vem atendendo ao longo dos anos. Esse evento é um evento importantíssimo, que já está no calendário aí da Universidade
projetos de extensão. Então, com o nosso querido mentor, né, o professor Marcos, a gente montou esse trabalho e agora a Tiziane vai falar um pouquinho para vocês do desenvolvimento do mesmo. O desenvolvimento ele se deu desde a pré-produção, né? Quando nós nos reunimos de forma online também, né? De forma através das plataformas de reunião como estamos no momento, nós conversamos sobre como nós faríamos esse evento, porque é um evento que já está no nosso sangue, já está tipo no coração do programa Célula. Então a gente não podia deixar passar em branco. Então nós nos reunimos através de plataformas online como essa e optamos por fazer dessa forma. Normalmente, se é comemorado o Dia Internacional do Brincar, como a gente já falou, no dia 28 de maio. Mas devido ao isolamento social, da pandemia, das pesquisas que nós fizemos em relação a como estavam as pessoas, como as pessoas estavam se comportando e vivendo esse momento, nós optamos por estender o evento para uma semana. Então, a gente tinha que ter material para colocar, né? Então, nós produzimos vários vídeos, com oficinas de brincadeiras, oficinas de produção de brinquedos e lives. E também algumas outras coisas que a gente vai falando aqui nos resultados finais. Durante esse processo, a gente também teve a questão de edição dos vídeos. Então, foi toda uma equipe realmente preparada para fazer e construir esse evento. Como resultado, nós tivemos, além da produção dos materiais, né, dos vídeos, que no caso tivemos oficina de produção de brinquedo, 9 oficinas de produção de brinquedo, tivemos 17 podcasts lúdicos, tivemos também as lives, que foram, normalmente as lives eram feitas no período da noite, mas teve uma das lives que a gente fez à tarde, no total foram 6 lives, e as oficinas de brincadeira. As oficinas de brincadeira foram 28 oficinas de brincadeira. Essa quantidade se deu, inclusive, o que a gente considera o maior resultado do nosso evento, né? Foi realmente a interação. Como o objetivo foi falado, o maior objetivo da gente era realmente proporcionar essa interação do público, né? Fazer as pessoas brincarem, fazer as pessoas se divertirem, distraí-las um pouco do que estava acontecendo ao redor. No caso do isolamento social, que durante o período em que ocorreu o evento, a gente estava justamente naquele período de isolamento social mais rígido. Então, a gente via muito que as pessoas já estavam, algumas até já ficando meio deprimidas e parando de brincar, principalmente as crianças, porque já não estavam indo tanto às escolas, né, já não tinham aquele convívio com os colegas, e muitas vezes não existia essa brincadeira dentro de casa. Então, o evento iria proporcionar isso. E esse acredito que seja realmente o maior resultado. Nós tivemos 28 oficinas de brincadeira, e dessas oficinas, algumas foram produzidas por nós, bolsistas, algumas foram produzidas por alguns colaboradores, algumas pessoas de outros projetos, de outras instituições, que gostam do nosso projeto e que já nos ajudam sempre. Mas também teve muita interação do nosso próprio público, das pessoas que seguiam as nossas redes sociais. Tivemos algumas dessas brincadeiras como sugestões dos nossos seguidores e também alguns vídeos deles mesmos. Vou fazer o vídeo aqui em casa, vou mandar para vocês. Aí mandaram para a gente e a gente editava e disponibilizava esses vídeos durante o decorrer da semana. Então, assim, acredito que realmente o resultado foi completamente atingido o nosso objetivo. A gente conseguiu, sim, promover essa interação, conseguiu levar a universidade, conseguiu levar o brincar para dentro da casa das pessoas. Esse era o nosso maior objetivo e são resultados que nós conseguimos alcançar. Vou passar agora para as considerações finais. Pronto, agora eu vou falar. Considerações finais. Percebemos que é possível, mesmo em um momento tão difícil, encontrar um meio de chegar às pessoas e trabalhar a ludicidade. Os jogos, o brincar, e assim, através da criatividade de forma remota, transmitir a cultura lúdica em tempos de pandemia, promover a saúde física e mental por meio de jogos e brincadeiras. A partir dessa vivência que a gente teve, nós sentimos assim a necessidade de trazer essa reflexão para outras pessoas. Assim, que o lúdico, brincar o jogo e a brincadeira, eles podem ser vivenciados de maneira completa, mesmo em um período como de isolamento devido à pandemia. Enquanto esse aspecto social é muito importante para a nossa vida. E eu achei importante também ressaltar o palestrante, a pessoa que está falando, o professor Rômulo, estava comentando, o trabalho dele é excelente sobre a questão dos números de acesso.
Pensando nisso, a gente disponibilizou também de maneira remota, eu vou abrir aqui uma segunda tela para vocês, o site do Célula, onde toda essa produção que a gente fez de live, de podcasts, oficinas, tudo completo, aqui a gente colocou no nosso site, para depois, posteriormente, quem não conseguiu acompanhar online, por exemplo, a live que trouxe muitos aspectos científicos, que alcançou muita gente, quem perdeu vai ter a oportunidade de ver novamente esses trabalhos, que a gente colocou tudo aqui no nosso site. Tá dando para ver a tela? Não, ainda não, Nicole. Ela está escura. Está só uma estrutura Foi? escura. Não tá saindo. Então, deixa eu voltar mesmo para o slide. Depois vocês podem ter a oportunidade, eu vou estar colocando no chat, de vocês tiverem essa curiosidade de visualizar que não foi só um trabalho do momento. A gente expandiu ele, colocou no nosso site para que outras pessoas tivessem acesso, né, e conseguissem ter esse documento, ter esses vídeos, ter esse podcast, para saber também dessa importância que esse trabalho tem tido também, não só para quem assistiu, mas para nós também que produzimos. Foi muito bom estar em parceria com os colegas, né, e tirou muito também da gente desse lugar que a gente estava, desse isolamento, e fez a gente chegar mais perto do nosso público, que era o nosso real objetivo. A gente teve até muita demanda das pessoas que queriam participar, que as mães mandavam mensagem no direct, olha, meu filho quer fazer uma brincadeira e tal, então foi muito gostoso, assim, passar por isso junto com os meus colegas, foi uma experiência maravilhosa. Sim, e inclusive é um resultado que ainda não acabou. A gente ainda recebe vídeos, a gente ainda recebe crianças mesmo que divulgam, que querem divulgar. A gente teve, quando vocês acessarem nosso site, a gente vai botar o site agora nas referências bibliográficas. Quando vocês acessarem, vocês vão poder ver, tem uma criança que é seguidora nossa, que ele produziu o próprio jogo, baseado no desenho que ele gostava, e depois ele mandou um vídeo pra gente mostrando como tinha feito o jogo. E várias outras formas de interação que eles tiveram com a gente e que continuam tendo. Então, assim, o Não Brincar na UFC, um Direito de Todos, ele foi um evento que aconteceu naquela semana, mas ele não acabou naquela semana, porque até hoje ele produz frutos, né? Que até, como os vídeos ainda estão disponíveis, até hoje ele está produzindo frutos, tem gente entrando em contato com a gente ainda, e a gente realmente conseguiu alcançar o objetivo, volto a repetir, que foi levar o lúdico, a brincadeira, a cultura lúdica para dentro da casa das pessoas, através das redes sociais, de uma forma remota, e vivenciar esse momento. Está aqui as referências para vocês, e lá no finalzinho tem o site do Célula, onde vocês podem acessar as informações. A gente queria mostrar para vocês, infelizmente não deu, mas colocando o site, vocês vão conseguir observar tudo. E os nossos contatos. Queria agradecer também o tempo de vocês e dizer que essa experiência para a gente foi muito marcante, devido nós estamos sempre em movimento, sempre trabalhando com essa questão presencial, a gente se adaptou, né, e também pensando no lado das pessoas que não teriam acesso, colocou tudo no site. Eu queria dizer só muito obrigada, a gente vai finalizar aqui e aguardo ouvir de vocês posteriormente os, como é que eu posso dizer, avaliações. Ok, maravilha. Obrigada, professor, pela oportunidade. Obrigada, professor. Eu que agradeço, nós agradecemos e vamos deixar para fazer essas considerações depois das outras apresentações dos nossos colegas, tá bem? Excelente. Depois você vai colocando aí o canal YouTube do programa Célula no chat, vai distribuindo para o grupo, todo mundo já está passando aí, vai ser bem legal. Eu vou agora, então, convidar, viu? Depois fica o professor Rogério no número 8, esse próximo é Residência Pedagógica em Educação Física, oportunizando vivências através do projeto Flores do Monte, entre aspas, né? José Jardier Teixeira de Oliveira. José Jardier, por favor. Boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Estamos, Jardier, estamos ouvindo bem. Eu vou só compartilhar a apresentação aqui, só um momento. Estamos vendo também a sua cama, que está toda arrumadinha. Minha mãe ia me dar um chega junto, se eu não fizesse isso. Só um momento. Só. Sem problemas, Jardier.
Tá compartilhando ou não? Perfeito, tá saindo agora o compartilhamento da tua tela. Quando compartilha, eu paro de me ver, então não sei se já compartilhou. Não, tudo já está entrando aí a tela. Coloque só no Data Show, no PPT que você vai usar. Abriu? Não, tá só uma faixa de cores. Tá no Mozilla, só um momento. Se for o caso, Jardim, eu posso chamar o próximo e você organiza essa questão. Eu posso chamar o próximo? Não, tá aqui, eu acho que subiu. Pronto, deu certo, tá ótimo. Pronto, apareceu. Ok. Boa tarde a todos, né? A gente vem falar um pouco sobre esse relato de experiência que aconteceu da residência pedagógica. E nós fizemos esse trabalho, eu, né, Jardier, o Francisco Fernando e a Priscila Rose. A gente fez esse trabalho no ano de 2018, 2019, e a gente vai iniciar falando um pouco sobre o que aconteceu. Não sei se todos conhecem o programa de residência pedagógica, mas ele tem por objetivo, né, o aperfeiçoamento da formação prática dos cursos de licenciatura, né, promovendo a imersão do licenciado na escola de educação básica. Algumas pessoas, elas acham que esse programa ele é muito parecido com o estágio, mas ele tem uma diferença imensa, porque no estágio você passa por um período. Na residência pedagógica, você acaba passando por um período muito maior, que o programa tem uma duração de 18 meses, e lá você é realmente imerso dentro da escola, não só nas aulas com os professores. Você realmente participa de todo o processo da escola, desde a gestão, o planejamento das aulas, as reuniões de colegiado, as reuniões de pais. Então é um programa bem interessante. Não sei se todos conhecem esse projeto, né, desse programa, no caso. Deixa eu só ver se eu consigo apresentar a slide aqui. Pronto. Então vamos continuando, né? A nossa maior indagação foi quando nós chegamos lá na escola, que nós realizamos a residência pedagógica, e nós nos deparamos com uma situação que é bem comum nas aulas de educação física, que é a não participação dos alunos nessas aulas, principalmente quando elas são no contraturno, né? Então, assim, a gente ficou se indagando o motivo pelo qual essa evasão acontecia. Isso corrobora com o DISPORT, né, que é o Diagnóstico Nacional. Ele informa que no ano de 2013, quando ele foi realizado, 45,9% da população brasileira era sedentária. E dessa população sedentária, né, 50,4% eram mulheres. Isso, a gente acaba verificando isso muito, muito forte nas aulas de educação física, porque normalmente a gente vê os meninos participando. As meninas geralmente dizem que não querem, não são estimuladas, não percebem suas falas sendo realmente valorizadas dentro das aulas de educação física por alguns professores. E aí veio a nossa indagação, né? Por qual motivo, né, o desinteresse dessas alunas nas aulas de educação física? A partir desse momento, nós lá na residência pedagógica, nós conversamos com a professora preceptora e ela nos deu total liberdade para que a gente tentasse entender melhor e tentar fazer alguma coisa referente a isso, ter alguma atitude, né? Na conversa que a gente teve com ela, nós percebemos essa evasão muito alta, principalmente das meninas, e aí nós decidimos, com o apoio dela e da gestão, tentar verificar quais eram as atividades delas, que elas teriam mais interesse de participar, caso essas atividades fossem propostas. Nós tivemos apoio do Grêmio da escola e de toda a gestão, então foi realizada uma enquete na escola, física, né, de papel e virtual, onde a maior atividade que foi elencada pelas alunas foi o futsal, seguindo do vôlei e depois do handebol. E aí, partindo desse pressuposto, a gente desenvolveu um projeto que é o projeto Flores do Monte. E aí
Esse projeto ele iniciou no final de 2018, inicialmente com 6 alunas, que foram as 6 que tiveram interesse em participar do projeto. A gente, na primeira oportunidade que tivemos com elas, nós já explicamos a todas elas que não seriam treinos de futsal, como elas imaginariam. Mas a gente, devido às outras falas que foram muito comentadas hoje, falando sobre a BNCC, a gente informou para elas que a gente ia tentar trabalhar todos os parâmetros que a BNCC orienta, né, para essas alunas, para os escolares, no caso. Então, assim, foram realizadas várias atividades, eu tenho algumas fotos aqui do projeto, e foi um projeto muito gratificante, porque ele iniciou com 6 meninas, com 2 semanas a gente tinha em torno de 16, o projeto parou no final de 2019, por conta do final da residência pedagógica. Não foi um projeto que foi, infelizmente, ele não foi incorporado pela escola devido à pandemia, mas nós encerramos o projeto com em torno de 23 a 26 alunos. E isso foi bem gratificante, porque nós tivemos como conversar com elas sobre vários aspectos, não só os aspectos da educação física. Esse projeto ele era feito com acompanhamento escolar, com acompanhamento de comportamento. Então, sempre que elas não se comportavam de forma correta ou tinham muitas notas baixas nas avaliações, elas eram afastadas e a gente, junto à escola, tentava fazer uma forma que elas tivessem algum tipo de reforço por parte da escola, para tentar recuperar a nota, para tentar melhorar o aprendizado, e assim elas pudessem retornar ao projeto. Foi bem gratificante esse processo todo da residência, essa oportunidade. Como eu falei, a escola ela nos procurou no final de 2019 para que nós dessemos continuidade a esse processo, só que aí veio a pandemia. Quando as aulas iriam voltar, e a gente ia se organizar para dar continuidade, inclusive tentar fazer com que a escola ela inserisse o projeto no PPP. E aí isso não ficaria mais dependendo de um aluno ou um professor. A escola ela teria essa oportunidade, ela deveria repassar essas atividades. Esse projeto seria dado continuidade na escola por estar no PPP. Então foi uma conversa que ela acabou se perdendo devido à pandemia, quando a gente ia tentar reorganizar isso. E eu espero que agora, quando as coisas voltarem ao normal, a gente não sabe quando, mas que quando as coisas se retornarem e a gente possa retornar à escola para poder ver como é que elas estão, como foi esse período, né, sem atividades, e ver o que é que a gente pode conversar com a escola para poder, de interesse nosso, de interesse meu particularmente, dar continuidade ao projeto, dar continuidade ao processo e acompanhar todo esse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento delas, tanto na parte escolar, né, quanto atividade física. Nós utilizamos várias atividades, muitas atividades lúdicas, porque a maioria dessas alunas, elas estão no final do ensino fundamental 2 e início do médio. Então tem alunas de algumas idades diferenciadas, e isso acabou sendo muito gratificante para a gente, porque a gente pôde ter várias experiências com vários relatos de várias formas, várias oportunidades de conhecer como elas enxergam o mundo. E esse foi o final, essa última foto aqui foi o final de uma atividade que a gente fez com todas elas. Tinham algumas que estavam com problemas em casa e os pais não permitiram que elas fossem. Mas, como eu falei, foi um processo muito interessante e eu fico muito grato de ter tido a oportunidade de participar disso. Tem uma frase do Paulo Freire que me representa muito. Me movo como educador porque primeiro me movo como gente. Eu acho que se nós não tivermos essa humanização no nosso trabalho, independente dele, independente de qual seja ele, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis, sendo educadores ou não. No meu caso, como educador, eu primeiro respeito as pessoas como gente e me movo como gente. Então, acho que as coisas ficam bem mais fáceis quando a gente faz isso. Essas são as referências que a gente utilizou para poder construir esse trabalho. E eu gostaria de agradecer a todos. Né? Meu nome é José Jardier,
talvez os contatos. Queria agradecer muito a oportunidade de participar do evento. Agradecer a todos que estão agora, por volta de 20 para 1, ouvindo a gente falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Jardim. Muito obrigado pela apresentação, né? Foi enriquecedor aí. E para não, né, professora Cirlande, não demorarmos muito, vou chamar o próximo, né, para a gente tocar, e depois aí, no final, nós vamos fazer todas as considerações, sabe? Então, vamos para o próximo trabalho aí, né, intitulado Uso de Mídias Digitais no Aprendizado. É do professor Ademar da Silva Lima. Oi, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade, professor. Posso começar? Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Vocês estão me escutando direitinho? Tá dando para me ver? Tudo tranquilo? Tá certo. Muito gostaria, bem. antes de mais nada, agradecer a oportunidade, a honra que é estar aqui. Gostaria de agradecer os meus colegas bolsistas do programa Célula e, claro, meu ilustríssimo professor Marcos Teodorico por toda a ajuda e a oportunidade. Agradecer também aos professores doutores Cirlândia Teixeira e Rogério Grilo e Marcos Teodorico pela análise que farão da minha apresentação. Bom dia a todos, boa tarde, né? Meu nome é Ademar, eu sou aluno de Sistemas e Mídias Digitais e vou apresentar o tema O Uso de Mídias Digitais no Aprendizado, com o meu relato de experiência no tema. Vou colocar aqui a minha tela, só um minuto. Tá aparecendo? Ok. Sim. Vou continuar aqui. A minha introdução. O texto que eu coloquei, né? Nenhuma das crianças citou a escola como espaço de jogo. E nenhum outro espaço público e gratuito poderia ter acesso aos jogos eletrônicos. E das crianças entrevistadas, 97% afirmam jogar. E o notebook, o computador e o tablet, eles apareceram em 56% como plataforma de jogo mais utilizada. Isso como plataforma utilizada para o lazer, e não para a educação, para um movimento lúdico em que as crianças possam aprender. Essa minha provocação, né, essa citação que eu trouxe, é a justificativa teórica que eu utilizei para conversar sobre a minha experiência. Esse trabalho é um relato de experiência feito que partiu do nosso interesse, do meu interesse, pois percebemos que, baseados em outros estudos já desenvolvidos, as crianças não consideram a escola como um espaço de jogo. Essa experiência foi realizada em 2019 e contou comigo, eu estava coordenando essa experiência, junto com a professora do ensino fundamental da 6ª série, e o total de crianças na experiência foi de 19 crianças, do Colégio Farias Brito, Júnior Sul, aqui em Fortaleza. O projeto durou um total de 1 mês e 22 dias, até ser 100% concluído, e foi de 1º de agosto de 2019 e terminou em 23 de setembro de 2019. Os jogos eletrônicos podem ser um recurso significativo para a realização de possíveis leituras sobre esses novos modos de ser, de brincar, de se relacionar e, sobretudo, de apropriar de cultura. O meu objetivo foi mostrar aos educadores do Farias Brito que o lúdico, o jogo, né, pode ser utilizado como ferramenta para transformar um equipamento considerado apenas para o lazer das crianças, como um tablet ou um computador, e transformá-lo em um equipamento de ensino e desenvolvimento de habilidades. O objetivo, né, é demonstrar sobre a ótica de Peters, Jung e Moura, as plataformas e mídias digitais podem ser utilizadas com efetividade como ferramentas de aprendizagem. E o processo de aprendizagem sobre a ótica de Brits. O desenvolvimento do projeto foi utilizando essa plataforma, que é o Text Adventure Quest, que é uma plataforma em que a gente consegue criar um jogo em formato de texto, com imagens, e
O nome do jogo desenvolvido foi O Mistério de Albert. Sob a ótica de Brits, buscamos desenvolver um aprendizado afetivo e social entre os colegas de classe, aspectos cognitivos, a resolução dos problemas, desenvolvimento da coordenação motora e fina e ampla, através dos desenhos para o jogo, o desenvolvimento da linguagem, expressar o que acreditavam para os coordenadores do evento e para os colegas de classe. O desenvolvimento do projeto buscou trabalhar todas essas áreas nas crianças para que elas pudessem ser estimuladas a se desenvolver e aprender nas áreas de aprendizado conforme os processos de aprendizagem de Brits. Foi utilizado um ambiente diferente da sala de aula, que os alunos estavam acostumados. Foi utilizado a sala de informática. E a maior dificuldade dos alunos foi a linguagem no âmbito intrapessoal, pois muitos se dirigiam para a professora e para mim, para comunicar alguma ideia ou algum problema que tiveram, e não com a equipe que eles mesmos tinham formados entre si. E nós escolhemos a sala de informática para que fosse separada a crença tanto dos alunos, como talvez do educador, de que o local em que a gente aprende alguma informação é na sala de aula. E também foi buscado mostrar que outros ambientes com características mais lúdicas podem ser tanto ou mais propícios para o aprendizado do que a própria sala de aula. Os alunos tiveram muita iniciativa na busca por adquirir novos conhecimentos e diferentes caminhos no âmbito individual e não no coletivo. E o maior desafio dos coordenadores, que foi eu e da professora, né, do projeto, foi não excluir nenhum aluno do desenvolvimento do projeto. Porque muitas vezes alguns alunos eles não se sentiam confortáveis em realizar alguma atividade, mas a gente tentou estimular o máximo possível e a gente conseguiu que todos os alunos participassem de todos os processos, na criação da história, no desenvolvimento das imagens do jogo. Os alunos, eles pesquisaram o conteúdo da teoria da relatividade, por si só, e criaram interesse nos pais também para o estudo. Ou seja, a mudança de perspectiva de ensino, né, que foi utilizar o computador, foi utilizar o jogo para que eles aprendessem sobre a teoria da relatividade do Einstein, fez com que eles engajassem até mesmo os próprios pais deles. Pronto. Esses foram os resultados do projeto. Essa é uma imagem da capa e as possibilidades de escolha no jogo. Um jogo em formato de texto, né, em que cada página possui uma imagem de cada aluno. Como foram 19 alunos no total, nós tivemos 19 imagens com texto para o jogo. Ou seja, todos os alunos participaram da criação da arte e da história. Todos os alunos participaram da criação da história e da arte, né? Houve uma votação assim que o projeto foi concluído, né, em que todos os alunos participaram para saber se o jogo estava legal, se eles aprovavam o projeto que eles mesmos criaram, né? E nessa votação, o voto foi unânime de que todos gostaram, todos aprovaram, e precisamente porque incluímos todos os alunos no jogo. Aqui é uma foto que eu trouxe eu lá na sala de informática, à esquerda com eles, desenvolvendo os projetos. Eles se separaram em equipes e foram trocando de posições para que todos participassem de todas as atividades. E na direita, no começo, quando eu fui apresentar o projeto para ele, para a professora, em que todos eles gostaram e se interessaram. Os resultados, né? Os alunos se mostraram muito interessados em continuar estudando ciência, usando essas metodologias lúdicas através da criação de jogos.
tanto os discentes como os docentes amaram o resultado e a oportunidade de criar um jogo. O projeto durou um total de 1 mês e 22 dias. Minhas considerações finais. Eu percebi, e tanto os docentes e os discentes, né, que é possível explorar novas formas lúdicas de ensinar as crianças. E essas novas possibilidades podem ser muito positivas. E com a metodologia lúdica, não estritamente a que eu apliquei, o aluno fica mais imerso, tanto no conteúdo como na escola. Essas foram as minhas referências bibliográficas que eu utilizei para justificar a minha análise. E esse é o meu contato. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado e bom dia. Maravilha, maravilha, que bom. Parabéns, Ademar, muito bom. Aí eu vou agora, Rogério, eu chamo o próximo grupo, viu, Rogério? Você me deixa? Fica à vontade. Eu vou convidá-los. Pode ficar à vontade. Ok, maravilha. O próximo, a próxima e a última apresentação desse momento, dessa sala, é Jogo, Cultura Lúdica e a Teoria Histórico-Cultural. Esse trabalho ele tem a Heloísa Rosonte Navarro, Adriana Soares André de Souza Melo, Rogério de Melo Grilo. São os autores deste trabalho. Então, por gentileza, fique à vontade. Apareceu aí, Marcos, a tela. Está aparecendo, Rogério. E minha voz está boa hoje, porque aquele dia ficou um pouco comprometida. Você está linda, a voz está maravilhosa, hoje está tudo perfeito. Obrigado. Eu vou tentar ser... Olha, vou ser bem lacônico aqui na minha apresentação, né? Na nossa, né? Da Adriana, da Elo e a minha, para não ultrapassar o tempo, né? Falta aí 10, quero ver se eu faço até antes. Bom, obrigado, né? Dessa oportunidade de estar falando aqui diante de todos vocês, né? Os trabalhos estão aí ótimos. E vou, né, sem mais delongas, né, falar e depois eu agradeço no final. Então, a temática Jogo, Cultura Lúdica e Teoria Histórico-Cultural, eu parti, isso aí é um trabalho que é um recorte, né, ou talvez o cerne da minha tese de doutorado, que foi defendido em 2018, lá na Unicamp, e em que eu parti da necessidade de se discutir uma pedagogia do jogo no contexto da educação física, naquele momento, né? E aí eu parti do pressuposto aí teórico da teoria histórico-cultural, em especial em Vygotsky. E quando eu fui pesquisar o jogo nessa teoria, eu comecei a ter contato com alguns professores, né, que se dedicaram a analisar o Vygotsky, a teoria histórico-cultural, em especial a professora Zoya Prestes, da Federal Fluminense, que foi, né, morou anos na Rússia, e aí fez novas traduções do Vygotsky, e outros professores que eu tive contato, o professor Fernando Reis, já falecido, o professor Pino, que eu tive contato na época do meu mestrado, né, também já faleceu, o professor Anis Moca, lá do Unicamp, o professor Sérgio Leite, entre outros aí que vocês já também conhecem. E aí, tendo contato com esses professores, nós começamos a analisar o problema das traduções do Vygotsky no Brasil, e isso gerou uma concepção errônea no que concerne a fala dele sobre o jogo e a brincadeira. Então, por muitos anos, nós tivemos que ler Formação Social da Mente e analisar que naquela tradução o Vygotsky está falando de brinquedo. Não é. O termo igra é a brincadeira, né, o brincar e jogar. O Vygotsky estava muito mais analisando muito mais a questão da ação do que do brinquedo, do objeto, mas a ação da criança, né, com o objeto aí. E aí esse texto, depois eu passo as referências para vocês, um texto de 2008, da professora Zoya Prestes, que ela vai fazer uma tradução, né, direto do russo, e vai trazer os termos corretos e a própria contextualização correta do termo. A professora Zavarcheva e o professor Rogério, Vander... está me ouvindo, Rogério?
Eu acho que está Também acontecendo alguma coisa. vem Alô, trazer Rogério? nesse livro, né, que é o Diário do Vigor. Tô sim. Rogério, tá Tô ouvindo, tá me tô ouvindo? ouvindo. Porque houve algumas falhas na Sim, tua conexão de áudio. Então, só dar uma verificação. Estava tudo perfeito. Agora, houve um momento agora que falhou, tá? Alguns momentos. sim. E agora, voltou, melhorou? Pronto, perfeito. Agora voltou ao normal. Desculpa, viu? É Não, a tranquilo, internet tranquilo. aqui. Aí o Elkonin, realmente o Elkonin criou uma teoria de jogo, né? Ele vai falar do jogo protagonizado, ele vai pegar as ideias do Baitendek da década de 30 e vai reorganizar, passando pelo crivo ali das ideias do Vygotsky, aproximando um pouco do próprio Leontiev. E aí vale dizer que no final desse livro do Elkonin, Psicologia do Jogo, tem aí uma análise que o Vygotsky faz de uma palestra. Né? Na verdade, esse texto, A Brincadeira e Seu Papel no Desenvolvimento Psíquico da Criança, é um texto de 32 do Vygotsky, só que só teve conhecimento na Rússia mesmo, na União Soviética, esse tipo de União Soviética, no final da década de 50, e no mundo, vamos dizer, ocidental, se é que a gente pode usar esse termo, mas para nós aqui, esse texto chegou agora, 12 anos atrás, porque a tradução dele estava incorreta. E aí tem esse texto, que depois eu mando para vocês, acho que eu já compartilhei isso com o Marcos, que eu vou falar notas sobre o brinquedo, e eu vou discutir o Bruguière, o Benjamin e o Vygotsky, que eles estão falando sobre o brinquedo. E, por fim, nesse livro do Sutton Smith, o Child's Play, tem um texto muito bom do Elkonin, que é o capítulo 14, que o Elkonin também teve um vínculo com a TESP, que é a Associação de Estudos sobre o Jogo, e aí esse texto aí é muito interessante, porque ele vai sintetizar parte das ideias que estão no livro aí, na Psicologia do Jogo. Então, eu me subsidiei nessa teoria histórico-cultural, não como uma forma de determinar o que é o jogo, ou falar como que se deve trabalhar o jogo, porque o Vygotsky e o Elkonin produções de jogo no contexto escolarizado, né? Eles estão analisando a brincadeira, o jogo, né, em outros contextos, mas eles deixam subsídios para se pensar o jogo na escola. E é claro, o Vygotsky foi um homem do seu tempo e o Elkonin também, e nós precisamos ser também. Então, quando nós usamos esses teóricos, é só como um suporte para nós olharmos em termos teóricos, e nós temos que partir justamente do nosso contexto histórico-cultural e dos nossos dados. E aí, né, esse texto que eu publiquei junto com o Marcos, né, no livro do Marcos, Cultura Lúdica e Híbrida, organizado por ele, pela professora Cirlândia aí, é o capítulo 10, aí vale a leitura do livro todo. Então, partindo desses pressupostos, quando eu olho para a teoria histórico-cultural, a primeira coisa que eu vou olhar, que o jogo brincadeira é aprendido e estruturado, em termos de imaginação e regra. Existe algo inato que é o impulso ao lúdico, né, que aí o Baitendek vai falar do impulso ao lúdico, o Karl Gross, esses autores, o Arnold Gehlen, Gustavo Bali, vão trazer essa ideia de ter um impulso ao lúdico que é comum nos homens e também nos animais. Homens, que eu digo, no ser humano aí. E aí tem a questão que o Vygotsky vai olhar da linguagem, né, do contexto histórico-cultural, como que esse conjunto de signos é apropriado pela criança. E aí, no decorrer de uma situação de jogo, de brincadeira, existe a situação fictícia, que é a imaginação e a regra. E aí, mais para frente, eu vou falar um pouco dessa questão da imaginação. E aí ele vai falar que o jogo infantil ele é uma atividade humana em constante desenvolvimento. Então, ele tem todo um processo dialético, mas um processo dialético não é linear. Né? Ele vai e vem, tem toda uma estrutura, tem conflitos, tem as chamadas crises que o Vygotsky analisa em determinadas épocas, em determinados períodos da criança, tem essas crises, e essas crises vão gerar uma espécie de um drama para a criança, e o jogo está presente ali. Então, a questão que eu gosto, que o Vygotsky vai falar, e o Elkonin também, existe o jogo protagonizado em que a situação fictícia está manifesta, mas há regras latentes. Então, muitas vezes fala assim, o jogo simbólico não tem regras, não é bem assim, tem um conjunto de regras latentes. E quando se vai para um jogo de regras, as regras ficam manifestas e a situação fictícia fica mais latente. Então, essa é a concepção aí que a teoria histórico-cultural vai trazer. E aí, né, uma coisa muito legal que ele vai analisar na época é que o jogo, além de situação fictícia e as regras, tem a questão da afetividade. Afetividade entendida como afeto, aquilo que me toca, aquilo que me mobiliza. O afeto no sentido spinoziano, que Vygotsky foi, né, grande leitor, além de Marx, do Spinoza. Então, quando eles vão analisar, e aí eu vou me subsidiar em específico nessa tela, nessa parte da teoria deles, que é o jogo e a imaginação criadora. Quando a criança é pequena, ela tem uma imaginação imitativa. Então, ela observa o que o outro faz, ela imita, e aí outra pessoa, um adulto, outra criança mais velha, vai dando significação aos gestos da criança.
Por exemplo, uma criança, quando faz assim com a mão pequena, um bebê, ela não está apontando, porque isso não é inato dela apontar querer. Ela olha, ela faz, ela estende, por exemplo, a mão, e aí o adulto fala, ela está apontando, e aí a criança vai internalizando esses signos, essa linguagem, então ela vai internalizando a questão dos gestos e tudo mais, né? Há questões inatas aí, né, as emoções, etc., mas o Vygotsky está preocupado com o processo de significação, com esse processo semiótico, de mediação semiótica pela linguagem. E aí ele vai falar que no jogo, na brincadeira, acontece o processo de imaginação criadora, que é a experiência que a criança vivencia no seu cotidiano, dando base para ela jogar e brincar, e para e passo, né, o que ela constrói no jogo, na brincadeira, amplia a experiência dela. E aí entra um contexto que a gente fala da cultura lúdica, né, amplia nossas experiências e amplia, né, também o nosso desenvolvimento. Ele vai falar também da imitação e da apropriação, e aí uma coisa bem legal, que é a ressignificação que ele vai dar ao papel da imitação, porque a imitação não é uma cópia fidedigna, não é uma cópia fiel, não é uma reprodução técnica. A imitação é uma ressignificação individual daquilo que eu observo no outro. E para eu poder fazer esse processo de imitação, eu tenho que estar aí, né, num processo também de apropriação, de entendimento de um nível atual para que isso aconteça, né? E aí é bem interessante que ele vai falar que na situação de jogo da brincadeira, a ação sempre parte dessa combinação entre situação fictícia e a compreensão das relações sociais e afetivas que estão junto, né, concomitante com as relações sociais. E aí uma coisa que ele fala que eu gosto muito é que o brinquedo, a ação sobre o brinquedo, o jogo, a brincadeira, é uma forma de agir no mundo, uma leitura da realidade e também um processo de emancipação, que possibilita um desenvolvimento nosso desenvolvimento psíquico, motor, etc. E uma coisa que ele parte e aí uma crítica à escola nova, é que a escola nova, quando vai falar de jogo pedagógico, ela faz o quê? Ela vem de cima para baixo. E uma questão que o Vygotsky vai trazer é a necessidade em se analisar o jogo a partir da realidade da criança e criar situações, problemas a partir disso, né? Então, ele vai trazer esse elemento fundamental, né, fulcral, que é a criança enquanto um sujeito histórico-cultural, né? Tem conjunto de sentimentos, tem as relações afetivas, todo o agir dela intelectual é volitivo, tem questão afetiva por trás. E a partir disso, né, na tese, eu fiz um levantamento de várias pesquisas nos últimos 20 anos, pelo menos, quase 30, né, vamos colocar 30, porque uma foi de 89, uma pesquisa que eu analisei, e no que concerne ao jogo pedagógico na educação física, propostas de se trabalhar o jogo pedagogicamente em aulas de educação física. E algumas questões me chamaram bastante atenção. Pesquisas que avançaram e deixaram lacunas. Isso que é importante. A pesquisa também deixa lacuna, que a gente faz a ciência movimentar, né? Nós não temos todas as respostas, né? E aí, uma das questões era o tempo pedagogicamente necessário para o processo de apropriação e construção de conhecimentos pelas crianças e jovens estudantes. Então, muitas vezes, nessas pesquisas se analisou que o jogo, muitas vezes, ele no contexto escolar, pouco explorado em termos qualitativos e dá ênfase em termos quantitativos. Mas cada um tem um tempo e trabalhar com o jogo também requer esse cuidado, requer ter um tempo. E foi-se pensado muito quando eu analisei essa questão do tempo, é que quando se trabalhava o jogo nas aulas de educação física, tinham 5, 6 jogos na aula, mas pouco eram explorados e problematizados. Então a aula ficava uma repetição muito grande de situações em que pouco se era trabalhado ali com uma parte pedagógica, de reflexão sobre a experiência das crianças, né? Um estudo e organização dos conteúdos de ensino quanto ao jogo, fundamental quando você vai pensar na pedagogia do jogo, quais objetivos nós queremos atingir com o jogo no contexto da educação física, quais recursos didáticos serem utilizados nas aulas e quais procedimentos metodológicos. E esbarrou aqui, porque as pesquisas falam da importância do jogo, de se trabalhar o jogo na escola, mas pouco se falou em termos metodológicos para se trabalhar o jogo. Então, veja, faz fundamental também pensar na metodologia. Quando se fala na didática para o jogo, nós precisamos ter, né, quais temas, categorias vamos trabalhar de jogo, qual o objetivo que eu quero atingir, qual o procedimento metodológico, qual a forma de avaliação também. E outra questão que as pesquisas mostram, que nós analisamos, algumas estratégias foram criadas visando sempre mobilizar os alunos, em outros estudos não. Então, há também essa necessidade. E formas diversificadas de mediação semiótica, que é aí que entra a minha pesquisa, que quando eu vou propor momentos de jogo, eu vou justamente defender a importância de se ampliar a mediação semiótica. São vários tipos de mediação, e eu vou lançar a mão dessas mediações em momentos de jogo.
Outra questão que eu defendi na minha pesquisa e que era um problema muito grande é a construção de ambiente de jogo e ambiente de aprendizagem. Então, a criança, quando vai jogar, ela vai jogar para se divertir, ela não vai jogar pensando em termos pedagógicos. Quem vai somos nós. Só que temos que tomar muito cuidado com o excesso de mediação ou a falta. O excesso de mediação pode atrapalhar o ambiente de jogo e aí atrapalhar a atitude lúdica da criança em se envolver com o jogo, né? Da mesma forma que não fazermos mediação e só deixar o jogo acontecer sem uma intencionalidade também gera outro problema, porque aí você não explora as potencialidades do jogo, né? E, claro, fundamental, relação professor-alunos e alunos-alunos, que entra a afetividade e a relação, sabe? E aí, a partir disso, né, essas foram algumas fotos dos meus alunos lá do sul de Minas, né, de uma escola de zona rural, que eu trabalhei por mais de 16 anos, e aí, a partir disso, umas questões que emergiram também dessa importância de se problematizar o jogo, né, na escola, em específico na educação física, que foi a pesquisa, né? Pensar esse jogo vai ser tratado como um conteúdo, uma metodologia, uma forma de avaliação. Então, ele vai ser como um conteúdo mesmo ali, que é o eixo temático, e em alguns momentos se usa o jogo para trabalhar, por exemplo, esporte. Então, eu vou trabalhar o esporte a partir de um jogo, que é a pedagogia do esporte hoje vem fazendo com os jogos esportivos coletivos, né? Ou uma forma de avaliação, fechar um dado conteúdo que foi trabalhado usando o jogo. Isso também se estende a outros componentes curriculares, né? Outra questão que eu trouxe, que era a necessidade de explorar o jogo, né? Explorar o jogo da própria cultura lúdica, seja das crianças ou seja jogos tradicionais que nós possuímos aí, né? E também a necessidade, em alguns casos, de criação de jogos. Então, uma coisa é o jogo pedagógico, que você usa um jogo de uma dada cultura lúdica, um jogo que a gente vai explorar, por exemplo, um jogo de xadrez, por exemplo, um jogo de damas, por exemplo, um pega-pega. Outra coisa, eu vou criar um jogo. Vou criar um jogo, né, para desenvolver, né, por exemplo, vou criar o jogo das 7 cobras para trabalhar possibilidades no jogo com as crianças usando os dados, a contagem ali, as crianças vão trabalhar as possibilidades a partir desse jogo. Então, isso é um jogo didático criado justamente para isso. E aí veio outra questão, que era o jogo educativo por si só, e aí já esbarrava num problema também dos parâmetros curriculares, né, das propostas curriculares de vários estados. Eu tive a oportunidade de observar, alguns eu não consegui na íntegra, mas boa parte dos estados brasileiros, o discurso, quando se falava de jogo, o jogo era educativo por si só, né, e muitos professores trabalhavam no contexto, e as pesquisas mostraram, do desinvestimento pedagógico, que é, então, se o jogo é educativo por si só, vou deixar o jogo acontecer e vou sentar e ficar observando. Então, aconteceu alguns problemas desses, sobretudo em pesquisas se tratando do jogo aí, na formação de professores, né? E o jogo livre, a importância de se trazer também o jogo livre, ainda que ele seja turbulento e desordenado, como algumas pesquisas mostram, mas a importância de se trazer esse jogo livre também. Até eu já conversei com o Marcos a respeito disso numa live, a gente discutiu bastante a respeito disso aí. E aí, então, desculpa, essa tela repetiu. E aí, então, para se repensar o jogo na escola, eu parti da seguinte problemática, que o jogo é um problema dinâmico, então ele é imprevisto, a gente não sabe o que vai acontecer. Ainda que você trace todo um elemento, aprendizagens não previstas vão surgir ali. Como que nós vamos observar isso aí, né? Em segundo, a importância de trabalhar a questão do jogo de brincadeira como espaço de socialização, de linguagem. Esse espaço de socialização não quer dizer só o jogo como forma de comunicação, senão a gente vai ficar muito no campo do Batson, Gregory Bateson, mas no sentido de linguagem como uma forma de nós entendermos a nossa realidade, de estabelecermos relações semióticas com os outros, em termos de signos, da fala, do gesto, e também de nós organizarmos as nossas funções psíquicas, que ocorrem por meio da linguagem. E, claro, a ação intencional do professor, com a ação reflexiva, sistematizada, planejada. E é uma coisa que o Vygotsky vai trazer, eu gosto muito, que essa coisa de falar professor mediador, professor não é mediador, né? Professor não é instrumento, professor é organizador de ensino. O professor organiza o ensino, é um intelectual que entende de leis, de psicologia, de pedagogia, entende tudo isso, de didática. Quem faz mediação é linguagem. Por exemplo, se eu amarro uma fita no meu dedo para lembrar que daqui 3 horas eu tenho que tomar um remédio, essa fita está fazendo uma mediação. A fita aqui, para eu lembrar, é um signo, né? Então, veja, o professor propõe situações, problemas, ele organiza situações, então não é mediador. Quem vai fazer mediação é a linguagem, né? Então, isso também precisa ser rompido, porque senão a gente fica muito naquela coisa, o professor é mediador? Não, o professor é muito mais do que mediador, né? Então, a partir disso, né, nós sugerimos alguns movimentos para se pensar o jogo na escola, né? Então, alguns momentos, um primeiro momento de vivenciar o jogo,
tomando toda essa base, criança ser sujeito histórico cultural, de trabalhar a problematização do jogo, mas, veja, esses momentos nós criamos no sentido de ter uma organização didática para se trabalhar com o jogo. Então, vivenciar um jogo é um jogo que a gente propõe para as crianças, então, vou propor lá um pega-pega, então, as crianças vão brincar do pega-pega, por exemplo, do jogo da velha humana, etc., e vão se apropriar das regras desse jogo, vão criar estratégias, etc. No segundo momento, a gente vai partir para um jogo problematizado, que a gente vai problematizar esse jogo, criar situações problematizar ações em rodas de conversa, videogravar as crianças, eu videogravei as crianças, mostrava o vídeo de situação de jogo para elas, da queimada, do pega-bandeira, elas iam analisar as estratégias que elas construíram. Então, o jogo problematizado é nesse sentido. Intervenção pedagógica durante o jogo, a variação de jogo, etc. Depois, o momento de jogo construído, que era a partir do tema que foi trabalhado, por exemplo, um jogo de queimada, como que as crianças iriam reconstruir as regras desse jogo. Então, aqui as crianças iam partir de uma forma, transformar essa forma e modificar ao mesmo tempo o conteúdo, né? Depois, o movimento que eu chamo de jogar competência, que é o retorno ao jogo, na sua forma, né, de origem, que é, por exemplo, trabalhei com queimada, vivenciar o jogo na queimada, problematizei o jogo da queimada, sei lá, coloquei mais cemitérios, mais bolas durante o jogo, etc. O jogo construído, né, que as crianças reconstruem as regras do jogo. Depois, o jogar competência, que é o retorno, né, ao jogo aí. E aí, nesse retorno ao jogo, era a forma de avaliação, porque o jogar competência, no momento que analisava o que as crianças tinham construído no decorrer dessas etapas, né? E aí, é claro, que cada etapa dessa tinha uma forma específica de avaliação, e o jogar com competência era uma avaliação mais geral. E, no fim, o jogo livre, que era o resgate da cultura lúdica, que era um momento que, na verdade, a gente fala jogo livre, que é um momento da atividade livre, que as crianças decidiam o que elas queriam jogar aí. E aí, a partir disso, né, nós tomamos como pressuposto a teoria histórico-cultural, porque a teoria histórico-cultural fez, né, pelo menos na minha tese... Rogério, eu vou só dar um toque sobre o tempo, que já passou. Eu vou finalizar nessa tela. Fala demais, Marcos, desculpa. É verdade. E a doutora Cirlande e vocês estão com muita fome. Sim, eu vou finalizar. Então, a pedagogia do jogo parte dessa ideia de entender o jogo como um problema dinâmico, e que mesmo que a gente tenha situações já prontas, há essas aprendizagens não previstas. Isso é importante a gente entender. E sempre valorizar situações de jogo como espaços de diálogo, isso é fundamental. Entender que o jogo atua numa zona de desenvolvimento iminente, que é sempre o que a criança consegue jogar ali no nível atual, sempre para o nível possível. Então, quando a criança vai jogar, é sempre um desenvolvimento no sentido prospectivo. Ela sempre aprende alguma coisa que não sabia. Isso é interessante se observar. E valorizar momentos de jogo, ter uma organização didática. Eu propus essa, mas de acordo com a minha realidade que eu pesquisei, né, com outra realidade a gente faz, né, outra organização, que isso é fundamental. Entender o seu contexto histórico-cultural é fundamental para se construir uma pedagogia de jogo, né? As referências aí, né, e o meu contato. Quem quiser aí, manda um e-mail para mim, tem um WhatsApp, né? Também estou lá no grupo. E aí eu mando todo esse material que eu falei para vocês aqui, eu mando, vai ser um prazer. Desculpa ter passado, Marcos. Não, porque é tanta coisa, é tanto conteúdo que a gente fica, enfim, a gente gosta disso, mas sem problemas, fica tranquilo. Olha, eu estou preocupado muito com o pessoal da doutora Cirlande, vocês todos também. Eu sei que teve a apresentação do Jardier, a apresentação do Rômulo, teve a apresentação das meninas, né, da Ticiane e da Nicole. A gente queria, porque se a gente for fazer perguntas, porque eu tinha anotado um monte de coisa, a gente vai já entrar na tarde inteira. Então, já começa os minicursos, né, que começa às 14 horas. Então, eu queria pedir, primeiro, desculpa às pessoas que apresentaram, que vocês me perdoem. Eu não sei se a Cirlande, a doutora Cirlande e o Rogério também me permitem a gente parar por aqui, certo? Parar por aqui para que a gente possa dar uma restaurada, um descanso, né? Porque estamos aqui 3, 4 horas sentados, né? A gente sai de vez em quando só para pegar um copo com água ou tomar um café. Então, também a gente tem que se restaurar para começar o momento da tarde, que vão ser minicursos incríveis, com pessoas incríveis e lógico, com dinâmica diferente, né? Mas a gente está todo mundo esperando esse momento começar. Então, as considerações finais da doutora Cirlande e considerações finais do Rogério. Certo. Bom, que difícil, Marcos. Eu também preparei aqui umas coisas tão legais para comentar com a turma aí, não é? Mas eu me coloco à disposição, se, enfim, mas é claro, né, os trabalhos são excelentes.
trabalhos maravilhosos, e como realmente o tempo já passou de tudo que deveria ter passado, eu só tenho que agradecer a todos vocês que apresentaram os seus trabalhos, foram trabalhos incríveis, trabalhos maravilhosos, a vontade de comentar, de falar aqui, não é? Tá demais, mas eu vou também me ater aqui às minhas finalizações para que a gente possa, como o professor Marcos falou, se restabelecer para um próximo momento, porque esse é um evento importantíssimo e tem muita coisa bacana para acontecer. Então, o que eu diria para vocês todos é que realmente parabéns, sucesso, e vou finalizar aqui com uma frase do Paulo Freire, que o nosso querido José Jardier trouxe aí, me movo como educador porque me movo como gente. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está se movendo como gente para que a nossa educação, para que as nossas crianças, para que os nossos estudantes possam também ser mobilizados e tornar esse mundo um lugar melhor para se viver, porque eu acredito plenamente que a educação é o caminho. Parabéns a todos. Boa tarde. Maravilha. Doutor Rogério? Bom, boa tarde a todos, né? Eu vou agradecer o espaço, né? Foram trabalhos maravilhosos, enriquecedor, e como a gente sabe do jogo, né? Quando a gente começa um jogo, às vezes não sabe quando que vai acabar, né, Marcos? O jogo é uma virotopia, tem aquela tomada do tempo, a gente não sabe, quando olha assim, a gente fala assim, nossa, já anoiteceu? Porque esse diálogo nosso foi justamente esse diálogo de jogo, né? De troca, de construção. Muito obrigado de coração a todos, né? E eu vou finalizar com uma frase do querido professor que estudava jogo, né? O Ivan Fink, que fala, né? Jogo, logo existo. Acho que é uma frase que cabe aqui para nós. Maravilha. Olha, quero agradecer ao doutor Rogério Grilo, agradecer à doutora Cirlândia pelo ter aceito esse convite de avaliar, de estar moderando essas apresentações de trabalhos tão espetaculares, tão singulares, tão maravilhosos. Nós vamos poder ver todas as apresentações, depois do material produzido, editado, todas as apresentações foram espetaculares. É muito apaixonante ver alunos nossos, colaboradores, orientadores, amigos, enfim, compartilhando o seu olhar, suas experiências, seus estudos, seus anseios, suas dúvidas, suas evoluções. Nós estamos aqui para isso, é um caminho de aprendizagem coletiva. A gente vai aprender sempre assim e a gente fica muito feliz com tudo isso. Foram 19 trabalhos apresentados hoje. Fantástico. Eu estou muito feliz com o resultado dessa produção de cada um de vocês. Vocês são incríveis. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado à mesa, aos avaliadores. E descanse um pouquinho. Já já começa os mini-cursos. Os mini-cursos vão ter muito legal. Acho que vai ser super interativo, com experiências maravilhosas, com outros profissionais espetaculares. Eu acho que vai ser uma tarde bem produtiva, super divertida, mas com muito mais aprendizagem. Então, às 14 horas, começamos as salas. Obviamente, vocês vão entrar nas salas que vocês estão inscritos. Cada minicurso, você vai lá na sala do seu minicurso. Então, chamo vocês para daqui a aproximadamente 45 minutos, 40 minutos, começarmos novamente uma jornada da tarde maravilhosa. Beijo, coração para vocês. Até já.